Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Sim, estou de volta ao Brasil, certo? Não poderia ser diferente também, né? Passar o Natal com a família e tudo aquilo lá, né? Então, Feliz Natal para todos aí. Quando vocês virem esse vídeo já acabou o Natal. E não, se lançar mais algum vídeo gravado... Ai não, não, gordo, vem cá. Oh meu Deus do céu. Ai, pois é. Alguém estava sentindo falta. Então, nossa, vai embora. Caso eu lance mais algum vídeo, nossa, quanto pelo, até o final do ano, né? Eu desejo Feliz Ano Novo. Se eu não lançar, Feliz Ano Novo agora para todos vocês aí, 2020. Eu sei que coletivamente 2020 vai ser uma bosta, mas pelo menos que individualmente ele consiga ser um ano próspero para vocês, tá? Bom, no fim das contas, estou gravando esse vídeo por causa do ataque terrorista que o Porta dos Fundos sofreu. Né? Caso você não tenha sabido, tacaram coquetéis, 2 coquetéis Molotov na sede lá do Porta dos Fundos. Eu já fui lá quando eu fui gravar com o Totoro. Tacaram na porta, não tinha ninguém lá, né? Porque afinal de contas era véspera de Natal, então a galera estava comemorando com as famílias, estavam os seguranças. Seguranças apagaram lá o princípio de incêndio que teve, etc. E aí depois, enfim, todo mundo foi chamado, enfim, prestar conta na delegacia. Os caras acharam 3 pessoas na câmera de segurança e, segundo eu vi na internet agora, que são de supostos integralistas, né, o movimento integralista, aquele movimento do Plínio Salgado lá do começo do século XX, que era análogo ao fascismo da Itália. Né? Eles tinham umas peculiaridades muito bizarras, né? Bom, eu não sou historiador e faz tempo que eu li sobre isso, então não vou ficar aqui falando sobre o integralismo. Mas eles ressuscitaram agora recentemente nessa onda aí de extrema-direita, ultraconservadora e tal, não sei o quê, que é, enfim, tem moldes fascistoides ali no meio, tá? Eles aparentemente reivindicaram a autoria dos ataques lá ao Porta dos Fundos. Eu vou ler aqui o que eles transcreveram da fala deles, tá? Pode ser um blefe, pode ser que esses caras não tenham nada a ver com o ataque do Porta dos Fundos, pode ser que tenha nada a ver com o que aconteceu lá, mas, enfim, eles reivindicaram a autoria do ataque, né? Então daqui. O objetivo do grupo de humor Porta dos Fundos é destruir o nosso povo, nossa crença, nosso patrimônio imaterial com o intuito de nos enfraquecer, nos dividir e nos jogando uns contra os outros e espolhar nossas riquezas. Eu não sabia que o Porta dos Fundos tinha essa força toda, né? Até porque, bom, enfim, é probleminha. Bom, agora presta atenção nessa frase. A justiça burguesa, covarde e corrupta, vendida para o grande capital, luta contra o povo. Mas quando a revolução, no caso integralista, vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário. É sério, eu veria um discurso desse, tirando a parte do integralista, um discurso sem tirar nem pôr desse daí de conhecidos meus que são comunistas fanáticos, assim. Né, a justiça burguesa vendida para o grande capital, quando a revolução vier. Enfim, nós integralistas não renegaremos nosso papel histórico, nos incumbiremos de ser a espada de Deus. Ok, a revolução é do espírito, o Brasil é cristão e jamais deixará de ser. Extremismo cristão seria o caso aí, tá? Eu ainda não vou afirmar que foram esses caras que tacaram bomba, né? Porque, enfim, parece muito incel para tomar uma atitude dessas. Mas enfim, como lá nos Estados Unidos esse pessoal fica sentado na frente do computador sem fazer nada, pega uma arma e sai atirando nos colegas e matando gente nas escolas, fazendo chacinas. Não duvidaria também que 3 malucos aí que não tem nada para fazer na vida tenham se juntado em grupos ultra fanáticos na internet e tenham realmente achado que valia a pena ir às vias de fato no que diz respeito à questão do Porta dos Fundos. E por que teriam atacado o Porta dos Fundos? Por causa do especial de Natal, que já é, sei lá, o 4º, 5º ano que eles têm, que antes era só no YouTube, agora está no Netflix, etc. Eu nem fiquei sabendo, não assisti desse ano, não assisti do ano passado, não assisti do ano retrasado, acho que eu vi o primeiro só, que foi, sei lá, 2013, 2014, e que eles já estavam gerando polêmicas desde aquele momento, porque eles faziam uma coisa bem agressiva até, né, digamos assim. Na verdade, no começo era uma coisa meio Monty Python, assim, que flerta ali com o blasfemo, mas não chegava tanto. Depois, agora, eu não vi, mas parece meio Silvio Santos isso, né, mas eu não vi. Então, que
a internet, as pessoas falaram que é uma coisa muito mais pesada, tal. Como eu não assisti, eu comentei na minha aba comunidade aqui no YouTube, né? As pessoas vieram acusar, falando, Piru, você não viu, então não fala sobre. Tá certo. Mas pelo que eu vi, a síntese e a sinopse de todos os negócios, me parece uma coisa meio batida já, né? Falar que Jesus era gay, essas coisas assim, isso daí, sabe, meio 15 anos de idade isso daí, mas ok. E eles foram criticados em todas as vezes, todas, e sempre ameaçados de processo, ameaçados de ter algum tipo de censura, alguma coisa assim. No caso, esse ano teve pedido na justiça, né, de processo, e isso é normal. Eu acho até que o Porta dos Fundos espera que isso aconteça, né? Isso é uma coisa que é meio que esperada até que role. Aquele negócio do fale mal, mas falem de mim, né? Então aquela propaganda que não existe negativa ou positiva, nesse caso, né, que eles não trabalham com credibilidade, etc., eles trabalham com humor, e para as pessoas que reclamam, equivale ao efeito Streisand, ou seja, você fala mal daquilo que você não gosta e aquilo que você não gosta acaba ficando mais famoso ainda. Bom, com relação a processos, eu não vou falar aqui, eu acho que eu já falei em algum outro vídeo, né? Que você sacanear religiões não entra na lei de blasfêmia, ou na lei enfim, liberdade de culto, não lembro agora qual é a lei, mas não entra, tá? Porque você não está vilipendiando objeto de culto, porque Jesus não é um objeto, você não está impedindo a manifestação religiosa das pessoas, e vilipendiar também objeto de culto teria que ser durante o culto, durante o ritual, então fora do ritual aquilo lá pode não ser um objeto de culto, enfim. Eu sei que não dá, tanto é que o juiz até falou depois, né, quando ele recebeu esse processo do Porta dos Fundos, ele falou que não dá para processar por isso. Ele rejeitou a queixa, né, ele falou, isso daqui não fere a lei, nem vale a pena ir para frente, fazer julgamento e tal, isso daqui não fere a lei. Que é uma coisa que o pessoal religioso fica bastante bravo, né, quando percebe que a lei não abarca a blasfêmia, no sentido de você sacanear, né? Não é uma crítica, é uma sacanagem, no caso, um humor pesado, ácido, com relação à religião. E eles acabam desejando um recrudescimento dessa lei. Eu não sei nem se agora, nessa onda, agora com o Bolsonaro, se vão propor alguma coisa para deixar a lei mais severa nesse sentido. Mas dá a entender esses grupos aí que comentam que eles querem justamente que essa lei contra o humor, contra religiões, etc. e tal, seja mais endurecida. Né? Que existe aonde? Existe em países totalitários muçulmanos, por exemplo. Lá, obviamente, se você for sacanear a religião muçulmana no Egito, por exemplo, você vai ser preso. Se você fizer isso no Irã, você vai ser preso. Se você fizer isso, sei lá, na época do Afeganistão, do Talibã lá, você vai ser morto. Possivelmente preso / morto acaba acontecendo de alguma forma. Na Arábia Saudita, não me lembro agora se você é morto também. Mas enfim. E é interessante quando você ouve críticas do pessoal cristão, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é mais dividido. Mas você ouve críticas do pessoal cristão a esse fanatismo dos muçulmanos, inclusive falando sobre a questão da imigratória, que são os muçulmanos que causam terrorismo lá na Europa e etc. Vendo pessoas com inveja deles, na verdade, querendo ter leis parecidas, análogas à lei da Sharia, digamos assim, e que vão contra tudo aquilo que o Ocidente conquistou nesses últimos séculos, né? Esse pessoal aí provavelmente acredita que essas conquistas dos últimos séculos no Ocidente são um atraso de vida, sei lá, foram um retrocesso e eles querem voltar aí ao século XVI, sei lá. Os caras são até monarquistas, né? Então querem voltar no mínimo até pro século XIX, né? Então podiam pelo menos abandonar a internet, né? Já que quer voltar pro século XIX, sabe a internet. Né? Eu tô chamando de ataque terrorista porque é de fato. Tá? Eu vi o pessoal comparando com o que aconteceu no Charlie Hebdo, que aí já acho too much também, apesar de ser uma coisa análoga no sentido de que foi uma repreensão a um grupo de humor pesado contra a religião, uma que não houve mortes, não foi uma invasão calculada para matar as pessoas, soou muito mais como uma ameaça, assim, um aviso, né? Tipo, olha, se vocês continuarem zoando, olha o que vai acontecer, vai ser pior e tal. O que me preocupou nesse ataque não foi nem o ataque em si com relação às consequências que isso pode gerar para o Porta dos Fundos, porque o contexto do Porta dos Fundos sabe se defender muito bem, não precisa de mim. O que me preocupou foram comentários da internet. Eu entrei nas matérias, eu entrei nos posts, né? Eu saí do Twitter, mas eu ainda consigo entrar deslogado para ver o que as pessoas estão comentando e tal. Eu não faço isso com frequência, mas só de não ter mais o Twitter já é ótimo, porque eu tenho vontade de responder e não posso. Então, isso já me limita absurdamente. As pessoas estão
tirando os que estão comemorando, né, o fato do Porta dos Fundos, inclusive o deputado, né, deputado, aquele, como é que é o nome? Sargento Farrur, acho que esse é o nome dele. Sargento Farrur, ele comemorou o ataque ao Porta dos Fundos, né? Ou seja, uma pessoa muito boa para ser legislador, né, que vai contra a lei, né? O cara vai contra a lei. Mas uma pessoa bem desequilibrada, né? Esse Sargento Farrur aí é um cara que também devia estar internado, tomando remedinho. Os comentários das pessoas que não eram as que estavam comemorando, que inclusive inclui aquelas que falavam mereceu, era isso mesmo, tinha que tomar isso mesmo, tal, eram comentários de pessoas justificando. E aí falando assim, não, eu sou contra, isso aqui, mas pediu, mais falou, mais devia ser, mais era isso, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Isso é uma coisa que, a meu ver, demonstra uma intolerância ali basal. Não escalonou para uma intolerância por vias físicas, mas demonstra uma intolerância e um certo autoritarismo, obviamente, dessas pessoas. Eu lembro que quando teve o ataque de Charlie Hebdo, o Papa falou algo parecido, o Francisco. Né, ele falou assim, olha, eu condeno qualquer violência, mesmo para aqueles que vilipendiam a religião ou que escarnecem da religião, mesmo a minha, né, ele é sumo pontífice da igreja, mas se você apanha, é esperado que a pessoa bata também e tal, né? Que, a meu ver, é anticristão. Jesus disse que tem que dar a outra face. Bom, mas a gente já sabe que os ensinamentos cristãos para populações grandes, né, ele é tão utópico, ninguém cumpre. Não conheço uma civilização que já tenha acontecido nos últimos 2000 anos que tenha sido cristã e que tenha cumprido à risca os ensinamentos de Jesus, de dar outra face, não se apegar a bens materiais. O ser humano é a mesma bosta, em qualquer lugar do mundo. Então, grupos pequenos, essas coisas assim, você até consegue controlar, que você conhece todo mundo e tal, não sei o quê. Inclusive, grupos pequenos também você consegue fazer o oposto, né? Gerar seitas bizarras e malucas, tipo esses integralistas. É o problema dos dois lados. Mas grandes populações, essas coisas, o Império Romano virou cristão e começou a detonar todo mundo. Deixou de matar cristão, passou a matar não cristão. Ele continua matando. Essas coisas assim. O problema é misturar a igreja com o Estado. Eu sempre falo isso. O problema é esse. Entendeu? Você vê que dos países muçulmanos que a coisa é menos pior são aqueles que são considerados laicos, que é a Turquia, o Líbano, a Síria, que a coisa aconteceu também, mas enfim, até antes da Primavera Árabe, era uma coisa mais ou menos assim. São os menos piores dos países muçulmanos, aqueles em que você tem alguma separação entre igreja e Estado. Os outros, o Irã, a Arábia Saudita, tal, não sei o que, esquece, entendeu? Esquece. Corta tua mão, fura teu olho, sei lá o que, apedreja. Barbárie. Barbárie, né? Enfim, 3.000 anos atrás fazia-se isso, estão fazendo ainda hoje. Então o que acontece? Quando você vê pessoas justificando um ataque à bomba num lugar que seja, presumivelmente, né? Porque se a gente não sabe direito quem atacou, a gente também não sabe direito quais são os motivos de quem atacou, mas presumivelmente por intolerância cristã, né? Contra pessoas que fazem piadas pesadas contra a sua religião. Quando você observa pessoas justificando isso, na verdade, você está vendo pessoas que estão flexibilizando, ainda que elas falem que não concordam, que não acham certo a coisa, mas justificando, dizendo, não, uma hora ia acontecer, olha, é o que dá a brigar com a religião. Elas estão justificando e meio que concordando, sabe? Me parece aquele lance do não sou racista mais, entendeu? Enfim, não sou machista mais. Geralmente o que vem depois do mais não é bom. Também não vou generalizar, porque eu já ouvi coisas que vieram depois do mais que valiam a pena, mas em 0,01% dos casos. O que vem depois do mas não é bom. Então, tipo, não, sou contra a violência, mas. Esse mas implica geralmente ali numa justificativa daquilo, mostrando que você não é tão contra assim. Sabe, dizendo que, olha, meio que mereceu, meio que era isso que eles estavam procurando, meio que é isso que acontece. O que vai de encontro, né, ao discurso, que eventualmente são das mesmas pessoas, mas com certeza são dos mesmos grupos. Quando acontece um ataque muçulmano na Europa, por exemplo, dizem que, olha, nós somos diferentes deles, porque nós não explodimos coisas. Então, eu sei, já aconteceram outros ataques terroristas cristãos lá na Europa, teve aquele maluco na Noruega lá, teve um outro, acho que foi na Austrália ou na Nova Zelândia, não lembro agora, mas que era contra muçulmanos, etc. Eram cristãos contra muçulmanos. Isso acontece, não é a maioria, mas acontece. Sempre tem um maluco perdido ali
E eu não vou ser idiota a ponto de chegar e falar que os cristãos são terroristas. Essas pessoas são pessoas que, como eu acabei de falar, estão desvirtuando completamente o que diz o cristianismo, pelo menos o Novo Testamento, né, que é a base do cristianismo, os evangelhos. Eu não sou cristão, estou longe de ser cristão no sentido de fé, mas eu li a Bíblia mais de uma vez, eu sei exatamente o que está escrito lá, entendeu? Jesus prega o desapego aos bens materiais, ele prega a não agressão, o que conquistou os romanos, né, para eles acabarem virando cristãos, é porque os cristãos morriam sem gritar, morriam sem tentar fugir, porque eles entendiam que o martírio era uma coisa positiva. Então jogavam os cristãos para os leões lá, para os gladiadores e tal, e o pessoal morria e ninguém ligava, dizendo, estou indo para o reino dos céus e tal. Isso daí acabou convencendo muita gente. Essa é a grande diferença dos cristãos para aquelas pessoas que viviam naquela época lá no Império Romano. Agir de maneira agressiva ou violenta é anticristã. Então essas pessoas aí que atacam bomba, tal, não sei o que, na Noruega, Nova Zelândia, Brasil, etc., são pessoas não cristãs que se dizem cristãs e que estão agindo de maneira agressiva, violenta, muito parecida com os fanáticos muçulmanos. Como não li o Corão, não vou aqui dizer se tem mais possibilidade ou não do Corão ser interpretado com violência e tal, isso é irrelevante para essa discussão agora. O interessante é isso, né? É essa questão da discussão entre somos tolerantes, somos intolerantes. É o limite de quando a intolerância passa a ser descontrolada. Enquanto você tiver meia dúzia de gato pingado intolerante, você não espalha isso de maneira virulenta pela população. Sempre vai ter algum intolerante. Sabe? É parecido com a janela imunológica do sarampo. Se você vacina 95% da população, aquela meia dúzia que não vai desenvolver imunidade ou que não vai se vacinar por qualquer motivo, enfim, aquelas pessoas ali estão isoladas no meio de um monte de pessoas vacinadas e não vão pegar a doença. Você começa a diminuir a taxa de vacinação, que é o que está acontecendo, né? Esse último ano aí teve recorde um recorde histórico que não era visto desde o começo do século XXI, né? Desde o começo do século XXI, de casos de sarampo, inclusive morte, né? Morreram acho que 15 pessoas de sarampo no estado de São Paulo, tudo criança, né? Eu acho. Então, quando você diminui a janela imunológica, aí a doença começa a penetrar e chegar essas 5% de pessoas não vacinadas passam a ter acesso ao vírus. Né? Fazendo uma analogia inversa, né, que as pessoas não vacinadas são os coitados, mas fazendo uma analogia com os intolerantes ficando isolados não tem problema. O problema é quando você começa a abrir caminhos para esses intolerantes poderem se comunicar e aí aquilo pode gerar um efeito de massa. Né? E a gente sabe que a internet é ótima para isso. Me preocupa muito o aumento de casos de intolerância que vão tentar levar às vias de fato. E isso é uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Europa nos casos de terrorismo muçulmano. O que precisa ser feito imediatamente, e aí, vendo as respostas dessas pessoas na internet, eu faço um apelo para aquelas pessoas que são cristãs, aí do YouTube, da minha timeline, do Facebook, do Instagram, etc., que façam notas de repúdio total a isso. Fazer notas de repúdio estrita, assim, sabe? Clara, não é tipo, não, eu repudio a violência, mas apaga o mas. Apaga o mas. Repudio a violência, isto é inadmissível com a doutrina cristã. Ponto. É a única coisa que você tem que fazer. E tem que repetir isso o tempo todo. Porque senão esses casos vão acontecer com mais frequência. E um adendo que eu preciso fazer aqui que eu acabei de lembrar, tá? Vai vir gente falar que não, mas teve gente que desejou a morte do Bolsonaro, que comemorou a facada e tal, não sei o quê. Sim, teve, essas pessoas sim estão erradas. Aí você vai falar, mas na época do Bolsonaro, da facada, você não falou nada, não gravou vídeo de desagravo, não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma coisa que precisa ficar clara, tá? O meu canal não é um canal de notícia. Tá? Não é uma agência de notícia. Eu não comento todos os assuntos que acontecem. Eu usei as outras redes sociais, mas o meu canal ele não é um canal para ficar comentando sobre qualquer assunto. Religião é um assunto que eu comento desde o primeiro vídeo do meu canal. Então, religião é um assunto que vale. Se o Bolsonaro tivesse sido esfaqueado por questões religiosas, aí sim, você pode ter certeza que teria um vídeo aqui no meu canal sobre isso. Questões religiosas, educação ou ciência. São as três coisas que eu geralmente comento, tá certo? Então não esperem que eu vá comentar isso daí. Eu posso também listar uma série de coisas que aconteceram. Eu nunca falei da Marielle também. Tipo, então tá vendo, você fica quieto, que ela só sabe? Não falo sobre esses assuntos no meu canal, tá? Não é o escopo do meu canal. Se me convidarem em outros canais, posso falar. Se me convidarem para comentar alguma coisa, meus amigos, tal, não sei o que, aí eu falo. Mas no meu canal isso não é um assunto na qual eu tenho vontade de me embrenhar, tá certo? Então aprendam isso sobre o meu canal, vale a pena. Tem gente falando que foi fake. Os pouquíssimos vídeos que tem na internet estão falando que foi fake.
Sabe? Não é muito diferente daquele pessoal maluco que tava falando que a facada no Bolsonaro foi fake. Não é diferente. Não é diferente. Só porque quem tomou a facada foi uma pessoa que de uma vertente que você discorda, por exemplo, você dizer que aquilo foi fake, dizer que ele não tomou a facada, aí já é muito pra cabeça, entendeu? Não consigo diferenciar quem nega a facada do Bolsonaro de quem nega um ataque do Porta dos Fundos. Eles não têm nada a ganhar, porque a polícia vai investigar e vai descobrir se for falso. Se for falso esse ataque, se for o próprio Porta que encomendou isso aí, é um assassinato de toda a reputação deles. Acabou o Porta dos Fundos. Acabou para sempre depois de uma coisa dessas. Então eles não têm nenhum bom motivo para fazer isso. Não tem, é loucura, é insanidade dizer que isso é fake. É fundamental, então, que as pessoas que são cristãs, que defendem o cristianismo, sabe, façam nota de repúdio e não fiquem relativizando. Chega e fala, não pode, não é, entendeu? Ah, mas eles estão batendo na gente. Dai a outra face. Sinto muito. Foi justamente isso que convenceu as pessoas a serem cristãs. É justamente um ato de bondade, um ato de benevolência, inclusive contra aqueles que te agridem, que faz com que mais pessoas tenham simpatia pelo cristianismo e parem de criticar ou comecem até a seguir. Você convence as pessoas na base da bondade, não na base da maldade. Na base desse negócio terrorista, dá raiva, sabe? Dá vontade de continuar provocando mesmo. Esse é que é o ponto que as pessoas não estão entendendo, sabe? Porque as pessoas agem no intuitivo e o mundo não é intuitivo, como eu sempre falo nos meus vídeos. Para finalizar, eu quero falar aquele caso de 2 anos atrás, né? Não sei se foi 2 anos atrás, foi um ano atrás, foi 2018, não lembro. Que eu fiz o vídeo imitando Maomé, que o pessoal fala, quero ver mexer com Maomé e tal. Eu imitei Maomé. Tá? E até hoje eu acho que eu fui o único youtuber do Brasil, quiçá do mundo, que imitou o Maomé. E eu imitei Maomé de fato. Tá? Não é que eu, tipo, você não zoou com o Maomé. O pessoal ainda veio me encher o saco falando que eu não zoei o Maomé. Mas é porque vocês não falam árabe. Sabe? Eu estudei aquela porcaria daquilo que eu falei, eu sei o que eu falei. E o que eu falei é algo que nos países muçulmanos eu já estaria, o que eu falei ali naquele vídeo. E eu não recebi mensagens agressivas dos muçulmanos, muito pelo contrário, recebi até mensagens falando, eu entendi o que você falou, porque nós aqui no Brasil somos minoria e a gente entende que, enfim, o cristianismo está atingindo níveis de fanatismo e tal, né? Ou seja, que eu estava falando lá naquela época. Mas para não dizer que não recebi nenhuma mensagem agressiva, eu recebi uma. Né? Na verdade foi terceirizada também, né? Foi um seguidor meu que recebeu essa mensagem e me passou. Que era de um muçulmano praticante e tal, não sei nem se ele era um mulá, alguma coisa assim, talvez não, talvez seja só um cara praticante, homem, e ele falou assim, é um humor idiota que esse cara fez, me xingou um pouco lá, mas enfim, até aí normal, e ele falou assim, a sorte dele é que eu sou um muçulmano tolerante e não sou fanático, porque o que devia acontecer com ele é ele ser morto. Esse é o certo que deveria acontecer com esse pirula aí, ele ser morto. Né? A sorte é que eu não sou fanático. Puxa, que sorte que você não é fanático, né? Puxa, imagina se fosse. Tá? Você falar que o que deveria acontecer comigo, o que eu merecia que acontecesse comigo, era que eu fosse morto. Se você acha que uma pessoa merece ser morta por causa de uma... Na verdade, dependendo de como se você entender o mundo e a humanidade, qualquer motivo para uma pessoa ser morta está errado. Mas, ok, eu talvez não esteja tão claro com isso na minha cabeça. Talvez eu consiga entender algumas situações em que as pessoas mereçam ser mortas. Mas se você acha que a pessoa merece ser morta por uma piada, por uma ofensa, por uma coisa assim, cara, você já é um fanático. Você já é uma pessoa com problemas. Você já é uma pessoa que não deveria estar sequer vivendo em sociedade. Então isso é uma coisa que precisa ser lembrada, tá certo? Aquele meu vídeo teve uma resposta, eu fiz resposta 1 a todas as críticas que eu recebi, as principais pelo menos, e depois o Iago fez um vídeo resposta a meu vídeo, né, enfim, comentando tudo aquilo que ele achava, e eu fiz uma tréplica ao Iago de 1 hora, mas que eu acho que vale a pena vocês ouvirem. Não tem imagem nenhuma, vocês podem ouvir como podcast, por exemplo, eu acho que vale a pena vocês ouvirem, verem o meu vídeo dos muçulmanos, eu imitando Maomé, depois vocês veem o meu vídeo respondendo as críticas, ver o vídeo do Iago e ver o meu vídeo de tréplica. Eu acho que vocês têm que ver tudo isso daí e comparem agora com o que aconteceu com a questão do Porta dos Fundos, né? E, enfim, espero que a gente consiga barrar essa pedra rolando no precipício, porque é a bola de neve.
Espero que a gente consiga segurar essa bola de neve para ela não crescer mais ainda. Porque a tendência é crescer. Tem que ficar esperto. Isso se, obviamente, como eu falei, tudo isso daí for realmente uma obra de fanatismo e tal, não sei o quê. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja, sei lá, um ateu que quis zoar o Porta dos Fundos, os comentários das pessoas denunciam um fanatismo barra autoritarismo perigoso, danoso, antidemocrático e que vai trazer a gente para a barbárie de novo, assim como em alguns países teocráticos que o pessoal aqui tanto critica, né? Pode ficar igual. Tá certo? Então é isso aí. Um abraço para vocês. Um Feliz Natal e um bom ano novo aí, se a gente não se falar mais. Até mais.